certinho. Não precisa. E aqui na mesa eu botei, daí caiu. Vamos lá. Olá, boa noite a todos os familiares encarnados, desencarnados e aos amigos espirituais, orientadores dessa casa. Agradecemos a presença mais cedo por nos ajudar com o estudo, a preparação do nosso Evangelho da noite de hoje, domingo. E vamos dar abertura com a nossa prece. E depois, minha esposa, para a leitura do Momento de Sabedoria, Minuto de Sabedoria. E assim entraremos no estudo do Evangelho. Vamos lá então. Meu Deus, permite aos bons espíritos que nos cercam virem em nossa ajuda quando todos nós estivermos em dificuldade e nos sustentar se vacilarmos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para nós, todos nós, um apoio, uma esperança e uma prova da sua misericórdia, Pai. Fazei, enfim, que nós encontramos, junto desses seres que nos amam, a força que nos falta nas provas da vida. E para resistirmos às sugestões do mal, dai-nos a fé que salva, dai-nos o amor que consola. E com essa prece, damos início ao nosso Evangelho do Lar, pedindo a orientação, o conselho, a ajuda, a inspiração dos amigos espirituais que nos acompanham e cuidam de nossa casa, de nosso lar. Sejam todos bem-vindos que estão aqui conosco nesse momento. Pode começar, amor. Não diga jamais que é pobre. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade, que jamais falta, por mais que você distribua por milhares de pessoas. Muito bom. Hoje estamos estudando o capítulo 8 e vamos entrar num assunto forte, mas necessário. O tema hoje é pecado por pensamento, adultério. Aprendemos o que foi dito aos antigos. Na lei de Deus, nos 10 mandamentos, está lá: não cobiçarás a mulher do próximo, não cometereis adultério. Mas eu vos digo, Jesus dizendo, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo, um mau pensamento, tiver cobiçado, tiver desejado, garganta seca, desculpe, por ela, já cometeu adultério. Ou seja, já cometeu adultério, já traiu a mulher, o marido, com ela, em seu coração. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Está lá na famosa Bíblia. A palavra adultério
não deve ser entendida aqui, nas palavras de Jesus, no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Porque muitos de nós, nossos irmãos de outras denominações, acham que o adultério, quando Jesus fala, é só no carnal, é só no físico, é só perante ao marido, perante a esposa. Mas Jesus fala num amplo geral, quando nós temos maus pensamentos. Pensamento de passar a perna num vizinho, num amigo, tirarmos proveito de ingenuidades. Então Jesus bota no geral. Jesus frequentemente empregou esta palavra adultério por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento. Como, por exemplo, nesta passagem que Jesus fala. Porque se alguém, ouça meus irmãos, ouça meus amigos, meus familiares, porque Jesus está falando, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele. Porque não adianta nós nos dizermos, nos falarmos que somos cristãos, que acreditamos em Jesus, que Jesus é nosso amigo. As mulheres falam irmãs de Cristo, esposas de Jesus. Mas não adianta nós falarmos para nossos familiares, para nossos amigos, para pessoas que convivem no mesmo centro, na mesma igreja, se na hora em que somos chamados perante a sociedade, perante o público, renegarmos, escondermos por vergonha, por medo do que a sociedade vai falar, o que os vizinhos vão pensar, ou até mesmo, dependendo de muitas casas, o que o marido, que a mulher vai falar. Não. Porque Jesus deixou bem claro, aquele que tiver vergonha de mim, aquele que disser que não me conhece, e eu sabendo que me conhece, pois lê a Bíblia, lê o Evangelho, vai até na Igreja Católica, você é espírita, mas que perante a sociedade, quando lhe é perguntado qual religião, se tem religião, muitos de nós negamos. Se este irmão, se esta pessoa negar que não é cristão, que não conhece Jesus, Jesus também se negará. Jesus também terá vergonha, porque a pessoa está tendo vergonha de ser amigo dele. E ele se afasta. E quando Jesus se afasta de nossa vida, de nossos caminhos, a cruz, meus irmãos, a cruz que era leve, porque Jesus estava ali, ao teu lado, ao nosso lado, amparando, segurando do outro lado, para equilibrar o peso do trabalho, da dificuldade. Quando Jesus se afasta, quando nós mesmos tiramos Jesus de nossas vidas, o fardo que era leve se torna pesado, porque não estará mais ali para nos amparar, para nos aconselhar, para nos carregar.
Por isso, um conselho que a espiritualidade amiga me dá desde criança, e não me arrependo, jamais, mesmo que venhamos a ser motivos de escárnio, de chacota, porque infelizmente muitos irmãos, muitas irmãs ainda não têm o discernimento, ainda não têm a clareza de ideias, de pensamentos, não estão preparadas, não foi para essa encarnação. Assim como eu, minha esposa, nós, que hoje sabemos alguma coisinha por estudo, também em alguma outra encarnação, ou nessa mesmo, não sabíamos. E também tínhamos os mesmos preconceitos, os mesmos pensamentos, as ideias equivocadas. Mas quando, mesmo sabendo disso, nós temos a fé, nós temos a certeza que, não que nós somos melhor que ninguém, mas nós temos a certeza que Jesus não está pregado na cruz, que Jesus não está sentado nas nuvens no céu, sem fazer nada. Pelo contrário, Jesus já veio e continua aqui, em qualquer lugar do mundo, entre nós, nos auxiliando, nos protegendo, cuidando, nos intuindo. E quando nós não temos vergonha, quando vem essa prova, e quando passamos por ela com méritos, com louvor, quando dizemos sim, eu sou cristão, sim, eu sou espírita, sim, eu acredito em Jesus, sim, não me arrependo de seguir os seus ensinamentos. Quando temos aquela fé, aquela certeza, Jesus nos abraça. E nada, nem ninguém derrubará você. Porque Ele é o Filho do Homem. E Ele está contigo. Agora, quando negamos, quando dizemos que não somos cristãos, que não acreditamos, mesmo acreditando, Ele se envergonha. Porque todo carinho, toda dedicação, toda a paciência que Ele teve conosco, nós estamos sendo filhos ingratos, irmãos ingratos, e o rejeitando. E Ele, com toda a razão, não nos abandona, mas se afasta. Deixa a casa aberta. E aí, os inimigos entram e arrasam com nossas vidas, como vemos com muitos, infelizmente, com muitos colegas, vizinhos e familiares, que a vida se acaba, se destrói, porque se afastam de Jesus, de Deus. E o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. Está lá em São Marcos, no capítulo 8, no versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos. Ou seja, a verdadeira pureza do cristão, do espírita, do evangélico, do católico, do budista, do umbandista, do candomblé, todas as religiões, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, porque os atos nós podemos enganar milhares, centenas de milhares de pessoas. Basta comprar uma roupa nova, uma calça social, uma camisa social,
o carro, nos vestirmos elegantemente, barbinha feita, cabelo cortado, termos o dom da oratória, falarmos várias línguas, né? Mas se o nosso pensamento, se o que nós dizemos, irmão, colega, faz isso, e eu faço aquilo, se eu digo não rouba e eu roubo, se eu digo não trai e eu traio, não estou sendo puro. E para Deus, para Jesus, terei menos valor, teremos menos valor que aquele que não frequentou religião nenhuma, mas pelo instinto soube controlar os seus pensamentos, soube ter os pensamentos harmonizados com os atos. Porque aquilo que ele aconselhava, aquilo que ele falava, ele colocava em prática. Lógico, todos nós temos o nosso limite, seja limite de entendimento, seja limite de estudo, seja limite de bens materiais, mas conforme a nossa vida, o que vivemos no nosso dia a dia, cada um temos o nosso dia a dia, nós procurarmos colocar em prática o que nós sabemos, porque nós sabemos, o que nós lemos aqui no Evangelho, na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Alcorão e todas as religiões, instintivamente nós sabemos, todo ser humano sabe. O nosso problema é que nós teimamos há mais de 20 encarnações, ou mais, nesses 2000 anos, teimamos em não colocar em prática o pensamento que nós sabemos que é o certo, a atitude que nós sabemos que é o certo, nós não colocamos em prática. E voltando lá, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Aquele que realmente tem um coração puro não passa um milésimo de segundo, duas palavras, não passa uma palavra de negatividade. Infelizmente, poucos de nós, seres humanos, que estamos encarnados na Terra, somos assim. Foi isso que Jesus quis dizer. Jesus condena o pecado, mesmo em pensamento. Ou seja, para Jesus, até o que pensamos. Porque para Jesus, para a espiritualidade, para os espíritos de luz, porque não é qualquer espírito não. Então pensa que ao eu desencarnar, vocês encarnados já vão sair lendo pensamentos dos encarnados e dos outros. Não. Tudo depende do conhecimento que aquele espírito tem, da sua experiência, da sua evolução. Mas os espíritos coordenadores, evoluídos, eles leem nos pensamentos, eles sabem. Eles sabem quando falamos uma coisa e pensamos outra. Quando fingimos ser o que nós, no íntimo, no seio familiar, na empresa, no local de trabalho, no bairro, o que nós fingimos ser na igreja, o que nós fingimos ser no centro espírita,
A espiritualidade sabe nosso verdadeiro pensamento. E é o nosso pensamento que vale mais do que as próprias palavras. Porque é no pensamento é que está o verdadeiro eu, o verdadeiro espírito, o verdadeiro Eduardo, a verdadeira esposa, Fátima, e assim por diante. Porque eu posso estar aqui na frente da minha esposa e pensamento que feia que vou crer e tal, e tal, e tal. E assim, ela não está sabendo. É aquele pensamento. Só que pensei, plasmou, ficou gravado. Parece bobagem. Parece ficção científica. Mas não é. Porque tudo que nós temos ao nosso redor, livro, móveis, tudo começou no pensamento. Para um engenheiro fazer um prédio, a casa onde você mora, nós moramos, ele primeiro pensou nas medidas e desenhou no papel, pensou na cabeça e passou para o papel. Então tudo começa no pensamento. Então vamos cuidar melhor dos nossos pensamentos, porque às vezes cometemos muitos pecados por pensarmos, por desejarmos, ambicionarmos o mal, a queda de pessoas que nós não queremos que cresçam materialmente. Esse princípio conduz, aqui vai uma pergunta, esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mal, não seguido de efeito? A pergunta é, aquela pessoa que pensou em matar o fulano, mas assim não fez, mas pensa com ódio, fica várias semanas pensando, meses, anos até, mas não fez. A pergunta é para a espiritualidade, essa pessoa sofrerá as consequências porque ele só pensou, anos e anos pensando em matar, prejudicar aquela pessoa, mas não prejudicou, não fez. Há aqui, resposta, há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida de que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, cresce, se esclarece, deixa de praticar esses pensamentos negativos, essa maldade para com o seu próximo, sua próxima, à medida que a pessoa se entrega a Jesus, a Deus, porque a religião é dos homens, são os homens que fazem, mas o principal é se entregar à vivência de Jesus, é se entregar a Deus. No momento que, na medida que a pessoa evolui, cresce, para de pensar em maldade, pouco a pouco, de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que essa pessoa tem de se depurar, de se melhorar, de parar de pensar isso, de procurar outra forma de viver, procurar ser mais amigável, procurar boas atitudes, bons pensamentos. Mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque nada é por acaso. Porque essa pessoa o repele com energia, a pessoa não quer fazer o mal. Só o pensamento vem, porque o pensamento vem mesmo, mas a pessoa não quer fazer o mal. Então a pessoa está se depurando, ela está lutando, ela está
ela não está deixando tomar conta de si a maldade, o mal. Então ela está se esforçando. E para Deus, para Jesus, para a espiritualidade amiga, o esforço que nós fazemos verdadeiramente de não procurarmos alimentar aquela maldade, aquele mau pensamento contra N pessoas, já é um indício de que nós queremos sermos pessoas boas, pessoas melhores. E é um mérito que Deus nos abrevia e nos deixa sem dores, sem mazelas, porque nós estamos nos esforçando. Porque o repele com energia. E esse repelir é um indício de uma mancha que se esforça por apagar. E não cederá se apresentar a ocasião para satisfazer o mau desejo. E depois que tiver resistido, que a pessoa tiver resistido, a pessoa não fez o mal, essa pessoa sentir-se-á, terá mais força, sentirá mais alegria com a sua vitória. Muito bom, né, meus irmãos, meus amigos? Já aquela pessoa ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião, procura o momento certo, o momento propício. A pessoa quer fazer a maldade, mas não realizou. Não fez a maldade, mas ela queria fazer a maldade. Não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe faltou oportunidade que ela não fez. Esta pessoa, então, para Deus, para Jesus, é tão culpada como se tivesse feito fisicamente, materialmente. Ela está terminando. Em resumo, na pessoa que não concebe, que não pensa, não passa nada de maldade, o progresso está realizado. Mas essa pessoa só Jesus teve na Terra. Já naquela que vem o pensamento de maldade, mas o repele, aquela que vem a vontade de bater na mulher, bater no filho, mas então, não vou fazer isso. A pessoa está lutando, a pessoa está se esforçando. Então o progresso, a evolução está a vias de se cumprir. Falta pouco para deixar de lado essa parte dos maus pensamentos. Falta pouco, a pessoa está se esforçando, a pessoa sabe que vem aquele pensamento, eu vou matar, eu vou bater essa mulher, mas não faz. Ela está se esforçando para não fazer. Então ela está evoluindo, porque ela não deixa o pensamento tomar conta do seu corpo, das suas atitudes. Ela controla, por mais que ela se irrite, que ela fique nervosa. Então, não é tão pecado. Enfim, já naquela pessoa, naquele irmão, naquela irmã, que tem esse pensamento de bater, e fica feliz, e vai lá e bate por felicidade, foi lá, bateu, o mal está ali, ainda com toda a sua força, pois predomina a vontade do mal naquela pessoa, e a pessoa vai lá e faz. Na primeira, o trabalho está feito, está evoluído, que não passa nenhum sentimento de maldade. Na outra pessoa, na segunda pessoa, que passa o sentimento de maldade, mas não bota em prática, não bate, não, né? Vai lá para roubar, pensa em roubar, mas não vai, não rouba, ele está lutando para roubar, está por fazer.
Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Terminou o Evangelho, vamos fazer a prece de encerramento. Primeiramente, agradecemos aos irmãos espirituais, coordenadores, orientadores de nosso lar, nossa casa, por mais uma visita, por mais uma semana que passamos felizes, saudáveis. Pedir a Deus, a Jesus, que a semana que venha seja de muita paz, de muita alegria, de muita harmonia em todos os lares, seja no meu lar, da minha esposa, seja no lar da minha mãe, seja no lar do meu avô e de todos que venham a nos escutar. Que todos tenham uma semana abençoada, que possamos levar a todas as pessoas que convivem conosco um pouquinho da mesma paz, do mesmo carinho, do mesmo sentimento de gratidão que temos por Ti, ó Pai, ó amigos espirituais. Agradecemos pelo passe, pela fluidificação de nossa água e pela saúde, pelas boas vibrações que envia a todos os nossos familiares, porque sabemos que quando escutam com atenção, com carinho, com concentração, neste momento, a espiritualidade, com a certeza, com a liberação de Deus, com o consentimento de Deus, nos aplicam paz, cuidam de nossa saúde, nos aconselham, nos dão força, nos dão a resistência, tanto física quanto espiritual, para seguirmos a nossa luta, a luta que todos nós temos na Terra, que é termos autoconhecimento, nos melhorarmos, praticarmos cada vez mais a lei que rege todos os planetas, todas as esferas, que é a lei de amor, a lei de justiça, a lei de Deus. Obrigado, Senhor, que possamos todos dormir em paz, que assim seja. Muita paz. Fez bem baixo hoje, só que mais para baixo hoje. Fiz baixo? Vou dizer que não, tu fez a voz bem baixa, então você não fez mais alto. Esqueceu os alianças na firma? Eu te falei ontem. Não vi agora que eu não tenho. Eu te falei ontem. Eu cuido tanto da tua mão que agora que eu fui ver. Não é que eu esqueci aqui, coisei, né? Eu tive que sair. Eu achava que ia voltar. Dá uma olhadinha, mas é que tu fez a tua voz toda calma mesmo, sabe? Muito bonita. É que escuta o vô, não é? O vô tem a ouvir a audição boa. Escuta. Nada que ficou baixo, mas é que vai ter que fazer alto, porque a mesa mexe aqui vai cair tudo. Mas ficou muito calmo, muito bem feito. Bem feito. Mas ficou calmo, não posso fazer nada, porque é calmo mesmo. Sim, mas eu estou dizendo que ficou calmo, bem feito. Não adianta sair gritando, sabe? Sim, eu sei. Tem que fazer com o teu coração, né? Exatamente. Aí se ficou Mas baixo, ficou não posso fazer assim, nada. assim, ó. Sem um tropeço, sabe? Sem um tropeço. Tu não deu um tropeço. É que tem que estudar antes. E por isso que eu fiquei lá, não vi, que eu sei que tu estuda. Domingo passado tu já estudou um pouco, já
Pega o celular mesmo para apagar ele. Para parar a gravação. Pode parar a gravação.